Hoje eu quero falar com você uma palavra que Deus colocou no meu coração a respeito da necessidade de crer, de a gente crer mais nas promessas de Deus, crer mais na palavra de Deus e conversar mais com Deus, sabe? A Bíblia, ela é o nosso melhor meio de contato com Deus, sabe? Porque aqui é a palavra de Deus, é a boca de Deus, sabe? É Deus falando com nós. Então, eu percebo através dos meus contatos com as pessoas no meu dia a dia, dos meus atendimentos, às vezes com pessoas que eu conheço e às vezes pessoas que eu vejo assim pela primeira vez, a necessidade que nós temos, sabe, de crer e a dificuldade que nós temos de crer nas promessas de Deus, na palavra de Deus. Nós estamos vivendo num tempo onde as pessoas acreditam naquilo que veem diante de si, sabe? As pessoas não querem mais investir, sabe? Acordar de madrugada, não querem mais. É muito mais fácil pedir oração do que fazer uma oração, de que acordar de madrugada, do que levantar de madrugada. Por que eu falo de madrugada? Porque Deus ouve as nossas orações em qualquer horário, em qualquer momento. Mas nós vivemos numa correria, sabe? No momento do nosso dia a dia, muitas vezes a gente não tem tempo. Então, o melhor momento para mim é pela madrugada, porque aí é aquele meu primeiro contato, aí eu dormi, acordei com a mente mais tranquila, mais calma. E muitas das vezes eu levanto já com um chamado do Espírito Santo, sabe? Por uma causa, sabe? Deus tem colocado em mim essa responsabilidade de interceder por pessoas. E eu faço isso com muito amor, porque eu já disse para Deus, Senhor, eu estou disponível. Eu estou disponível para fazer a tua vontade, para te buscar, para te adorar, para orar pela minha família, orar pelas pessoas que eu conheço, sabe? E muita gente me procura e diz assim, irmã, ou missionária, ou Dora, ora por mim, sabe? E quando eu tenho um tempo, eu gosto de ouvir, sabe? Ouvir essa pessoa que está me pedindo oração. Às vezes, quando eu tenho condição, às vezes, de ouvir a necessidade, sabe? Assim, com mais calma, com mais, sabe, tranquilidade, eu procuro ouvir a necessidade da pessoa, para eu poder chegar diante de Deus e falar aquilo exatamente, especificamente que a pessoa precisa, sabe? O nível de fé que essa pessoa tem, porque a Bíblia diz, né? A Bíblia diz em Romanos capítulo, né? Romanos não, é Hebreus 11:6, a Bíblia diz assim, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, que é galardoador dos que o buscam. Então, se eu busco uma graça de Deus, eu tenho que crer que ele existe. Eu tenho que crer para eu receber, para eu ser recompensada pela minha busca. Olha o que o Senhor diz assim na palavra, o apóstolo Paulo ele diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se eu vou na presença de Deus fazer um pedido, interceder por alguém, eu preciso saber que essa pessoa, ela crê que Deus existe. Eu preciso saber que essa pessoa, ela crê para ela receber a graça de Deus. Então, não é só você chegar aqui e dizer assim, ora por mim e eu já vou orando e Deus vai te abençoar. Muitas vezes, isso aí é um processo. E Deus, ele observa o nosso coração. O Espírito Santo, ele trabalha no nosso coração. E é tão prova disso que, é tão verdade isso que eu estou falando, que nós vemos aqui no Evangelho de Marcos, e essa história é uma história de uma pessoa que tinha fé, que tinha muita fé, sabe?
ela não tinha contato com Jesus, mas ela ouvia falar de Jesus. E nós vemos aqui que essa história ela ficou registrada em Mateus capítulo 9, e depois com calma aí você pode procurar e você pode ler se você tem um tempo. É bom que você faça isso para você crer ainda mais nas promessas de Deus. Então, olha só, deixa eu só ver aqui. Mateus capítulo 9, ficou registrada essa passagem bíblica, essa história. Em Marcos, no capítulo 5, em Lucas, no capítulo 8, fala de uma mulher que sofria já há 12 anos com um fluxo de sangue. Mas essa mulher, ela vinha sofrendo já há muito tempo. Mas a Bíblia diz, e isso está no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, essa passagem que eu vou ler agora aqui na Bíblia. Mas eu não vou ler toda, porque senão vai ficar muito longo o vídeo. Mas eu vou ler aqui no capítulo 5 e no versículo 27, diz assim: ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta. Olha, veja bem que ela ouviu falar, mas para chegar nele foi preciso fé. Foi preciso acreditar que ele fazia milagre. Foi preciso saber que ele fazia milagre. E muitas das vezes hoje nós temos uma causa, nós temos uma necessidade, nós estamos vivendo um processo que nós precisamos executar e exercer nossa fé, mas nós não executamos. Porque fica muito mais prático, é muito mais fácil a gente pedir apenas para alguém fazer isso. Fica muito mais fácil terceirizar. Então a Bíblia diz no versículo 27 do capítulo 5 de Marcos, do Evangelho de Marcos, que ela diz assim: ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta. E no versículo 28, ela diz assim: porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Olha só, ela não somente ouviu falar, como ela absorveu, e ela começou a sustentar aquilo na mente dela. Se tão somente eu tocar nas suas vestes, sararei. Ela tinha tanta certeza que se ela tocasse em Jesus, ela ia ser curada. Tudo começou, né, na mente dela, tudo começou na cabeça dela, tudo começou nos pensamentos dela, e ela dizia assim: tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E hoje o Senhor está te falando contigo, está falando no teu coração. Põe essa fé em ação, porque a fé é isso, irmão, a fé é a certeza das coisas que você espera, mas é a prova daquilo que você não vê. Você primeiro tem que olhar, ser provado, é a prova. Você primeiro vai dizer assim, já aconteceu, e depois é que você vai ver. Isso é fé. Então era isso que essa mulher dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Ela nem queria tocar em Jesus, ela queria somente tocar na roupa de Jesus. Se ela tocasse na roupa de Jesus, ela seria curada. Era essa a fé que ela tinha. E aqui no 34, no versículo 34, olha a resposta de Jesus. Olha a resposta de Jesus. Ele disse assim: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Ela carregava um mal, ela carregava uma situação. Ela já há muito tempo, a Bíblia diz que era uma mulher que tinha uma hemorragia crônica. Talvez você esteja vivendo num problema aí, numa situação crônica já há muito tempo, onde talvez as pessoas olhem para você e digam para você que não tem mais jeito. Era o caso dessa mulher. Era o caso daquela mulher do Evangelho de Marcos. Era a história daquela mulher. E o evangelista Marcos, ele escreveu dessa forma, onde aquela mulher tinha fé o suficiente para dizer: se eu apenas tocar em algo se eu tocar na roupa dele aqui, eu só quero tocar para tirar milagre, para tirar minha cura, para tirar minha bênção. E o Senhor está te dizendo hoje: eu estou aqui, eu estou te vendo.
mas eu preciso que você creia com fé no seu coração, ao ponto de dizer, essa situação ainda permanece, mas eu já vejo ela resolvida. Ao ponto de você dizer assim, a situação ainda permanece, mas é por pouco tempo. Então o Senhor está te dizendo assim, filha, a tua fé te salvou, vai, a tua fé te curou, vai ser curada. Filha, filho, a tua fé te salvou, vai em paz. Essa tua situação vai ser resolvida. Eu vou te encontrar, eu vou dizer isso para você. Jesus está te falando isso hoje, irmão. Se você está buscando um renovo espiritual, uma direção divina, esse vídeo é para você. E Deus vai encontrar você através dessa palavra hoje, que ela é bem diferente. Ela é uma palavra que Deus colocou no meu coração. Se você está passando por lutas, saiba que Deus sabe aonde te encontrar. Deus sabe aonde te encontrar. Independente da multidão de pessoas que tem aí dizendo que não tem jeito, independente da multidão de pessoas que está aí dizendo que não tem mais jeito, que já passou tanto tempo, que já passou da hora, Jesus sabe onde te encontrar. Essa é uma direção de um renovo espiritual. O Senhor está falando diretamente no teu coração. E o Senhor está te encontrando, Ele está se revelando através dessa palavra. Por isso eu quero te dizer que Deus ele vai te encontrar, vai liberar um milagre na tua vida. Eu não sei qual é o tipo de milagre que você precisa, mas é necessário que, se você se aproximar de Deus, é necessário que, se você escrever o seu nome aí para oração, eu vou interceder por você, mas eu peço, em nome de Jesus, abra o seu coração e creia que Deus existe. Primeiro, para agradar o coração de Deus. Segundo, para você ser abençoado. Para Deus poder responder a nossas orações, e Deus ele está marcando um encontro com você, porque Ele quer mudar a sua história, Ele quer curar as suas feridas, Ele quer perdoar os seus pecados, e Ele quer liberar o teu milagre. Então, essa palavra de Deus para você hoje, eu quero que você deixe o seu nome aí, sim, para oração, porque nós vamos continuar orando por você, sabe? Eu precisava muito, assim, sabe, que você abrisse o seu coração. E se você está afastado de Deus, se reconcilie o quanto antes, sabe? Peça, deixe nos comentários, irmã, Dora, eu preciso que você ore por mim, para eu voltar para Jesus, para eu abrir o meu coração, porque um dia eu fiz parte do trabalho na fé, mas eu perdi, eu esfriei. Irmãos, quem sou eu para te julgar, ô irmã? Quem sou eu para te julgar? Eu só quero te ajudar. Em nome de Jesus, essa é uma palavra que eu quero deixar para o teu coração hoje. E agora nós vamos fazer uma oração. Deus eterno e soberano nesse momento, Deus poderoso, eu te agradeço por essa oportunidade de estar aqui, Senhor, falando da tua palavra e colocando aqui, Senhor, a palavra que o Senhor botou na minha boca, botou no meu coração, a palavra que o Senhor trouxe hoje, Senhor. Eu sei, Senhor, que é uma palavra bem diferente, Senhor. Eu sei que o Senhor já deu essa palavra várias vezes de uma outra forma, mas hoje o Senhor está te dizendo, meu irmão, abre o teu coração e reconhece que para se aproximar de Deus é necessário ter fé. Então Deus abençoe você da cabeça aos pés, entre na tua casa, faça uma reconciliação, faça uma limpeza, encontre o teu endereço, porque Ele sabe onde te encontrar. Deus vai te encontrar e esse vídeo vai chegar até você. Você nem imagina que horas, quando, mas ele vai chegar, porque essa palavra de Deus é para você. Deus abençoe você, fique com Deus. Não esqueça de compartilhar o vídeo, não esqueça de compartilhar essa mensagem, de se inscrever, ativar o sininho e já deixar ali na opção todas, para você ser notificado. E Deus abençoe o teu coração e te dê uma semana maravilhosa, excelente, e tudo que levar o teu nome seja abençoado.